Mance, muito obrigada pelo teu tempo de antena para estarmos aqui conversando. Eu sei o quão é desafiador você encontrar um espaço para termos essa conversa, mas eu acredito que, nossa, o que nós vamos conversar hoje é bem interessante e que quando você esses pontos, você traz esses assuntos à baila, à luz, você traz com propriedade, mas mais que isso, você traz com bastante sentimento, com bastante verdade, e isso é algo que faz toda a diferença, por isso, muito obrigada pelo teu tempo, o fuso horário permitiu que isso acontecesse, então já é uma grande vantagem, porque Europa e Brasil ainda vai um tempinho de diferença de fuso. Então obrigada pelo teu tempo. Obrigado a você. De fato, estamos no fuso agora para mim que são passado das 7 da noite, num belo sábado que a gente pôde se encontrar. De fato, agenda super encaixada, nossa, toda ocupada, mas eu acho que prioridades são prioridades e estou muito feliz também de poder compartilhar um pouco do conhecimento e talvez da minha paixão dentro desse mundo náutico e do empreendedorismo. Perfeito. Preparado? Desculpa? Preparado? Preparado. Vamos. Veja, Vale nenhuma crise lembrar, alérgica vale nos lembrar para barbos quem está aqui, assistindo, então é uma grande que apesar vantagem. de a gente trabalhar junto, eu e a Jane, a gente não tem nada preparado. A ideia é fazer o mais orgânico possível para extrair realmente do fundo do coração, como ela bem introduziu aqui, cada um dos pontos. Então, preparadíssimo, vamos lá. Então já peço até desculpas, porque realmente a minha cara não está das mais convidativas, uma crise alérgica a proporções épicas, mas é o que é para hoje. E como o Mansi sempre disse, o feito é melhor que o perfeito, então vamos com o que tem. Mansi, qual você acha que foi o maior contributo, que a experiência que você teve, além de ser engenheiro, que nós já sabemos que engenheiro tem uma lógica um pouco diferente, a experiência que você teve de justamente vários anos trabalhando no segmento náutico, que você vê que essa sua experiência foi o momento eureka e que você viu que faria sentido para a criação da Espadarte. E o que eu acho interessante é que de uma frustração, não é, de uma coisa que poderia ter sido um fracasso, veio toda uma nova oportunidade de negócios. E quando nós olhamos para essa nova oportunidade de negócios e desse fracasso, enfim, dessa frustração que vocês já tinham, quais são os principais pontos que vocês elencam que, nossa, esses eram os pontos que realmente para nós mais pesavam e que mais nos motivavam ali a desenvolver algo novo? Quais seriam esses pontos quando você olha para o segmento náutico lá naquela época? De maneira geral, uma coisa que sempre nos incomodou muito é ver, dentro desse universo náutico, muita coisa parecida, novas versões todo ano que davam até então o nome de super novidade, uma inovação dentro do segmento, a gente via muita coisa do mesmo, na verdade, não tinha mudanças significativas ao nosso ponto de vista, inovação. É óbvio que a gente tem vertentes diferentes de inovação, mas a gente tinha muita inovação de design, mas assim, mudando algumas curvas, linhas, mas a essência do uso continuava a mesma. O nosso principal ponto que a gente resolveu colocar à tona veio também do nosso âmbito familiar, do fato de nossos pais e avós terem uma precariedade para movimentação. Minha avó, na época, era viva ainda, ela deixou várias vezes de navegar com a gente em família, simplesmente porque tinha alguns degraus, basta um degrau, na verdade, bastava um degrau para impedir ela de poder subir a bordo. Então a gente deixou de passar vários momentos em família a bordo, simplesmente pelo fato que nenhum barco disponível no mercado tem essa possibilidade de acolher pessoas com necessidades físicas especiais. Existe, de fato, alguns barcos que são dedicados para cadeirantes, por exemplo, só que daí a gente perde justamente aquela ideia de um âmbito familiar, de ser algo inclusivo de maneira holística, não só para cadeirantes, por exemplo, adaptado para, mas um barco que seja para todo mundo e também para cadeirantes. Esse foi realmente uma dor inicial que a gente tentou tratar dentro do nosso conjunto. E volto a lembrar que aquele primeiro barco que a gente fez, então, tinha esse intuito, além do design, pegando várias inspirações de vários lugares do mundo,
de poder deixar com que nossos avós possam participar em família conosco. Perfeito. E hoje a Espadarte, dentro do seu campo de atuação, ela talvez tenha migrado um pouquinho mais, ou melhor, ela tem expandido, é a melhor forma de falar, dentro de dores que vocês identificaram lá atrás. Tudo bem? Eu entrei nesse rolê um pouquinho depois. E é sempre interessante quando vocês narram como foi que vocês chegaram na dor, por exemplo, da própria propulsão do barco. Porque aí a régua vai lá em cima, e até um dos motivos pelos quais entra também mais um player aí também na empresa. Como foi esse momento de, gente, vamos olhar para esse campo aqui também, que é uma dor latente, ela não é uma dor flagrante, mas que precisamos olhar. Quando vocês começaram a olhar para a questão da propulsão. Super interessante. De fato, quando a gente pivotou a nossa vontade pessoal numa ideia de negócio, uma das principais ações que a gente tomou foi começar justamente a desenvolver uma network, contatos, procurar por pessoas, canais, fornecedores, rede próxima e distante da gente para falar, para trocar algumas ideias, aprender muito dentro do empreendedorismo. Eu acho que é impossível não mencionar a palavra aprendizagem junto. E dentro dessa jornada, já nos primeiros meses, um dos hoje atuais sócios e um antigo amigo da faculdade, o Thiago também, o Marquardt, ele estava participando de um projeto basicamente era de um drone com um tamanho humano, com uma tripulação de 2 pessoas, como se fosse um táxi, né, um táxi aéreo, num formato de drone. E nessa época essa empresa estava também startup, estava trabalhando na Holanda e ele estava trabalhando lá entre indas e vindas. E o que aconteceu é que nessa troca de ideias que a gente teve nesse benchmark de startup, ele falou: puxa, mas esse sistema que eu estou fazendo aqui, ele é replicável num barco. Por que vocês não transformam esse barco num barco elétrico? Puxa, realmente nessa época ainda não estava tão forte a eletrificação e a mobilidade elétrica, mas já estava bem em voga. A gente, pô, por que não? E decidimos incluir, e aí que ele entrou justamente com todo o know-how dele, trouxe e integrou um sistema elétrico dentro dos barcos. O que aconteceu, rapidamente a gente viu isso, é que a autonomia era sacrificada, era algo sacrificado para ter um barco 100% elétrico com a tecnologia disponível hoje. E, dito isso, a gente decidiu por transformar esse sistema 100% elétrico num sistema híbrido, para que a gente tenha, ora, os benefícios que tem um elétrico, ora, a gente tenha os benefícios que tem um motor a gasolina ou diesel também comum. Ou seja, a gente conseguiu aqui encontrar o melhor dos dois mundos, onde a gente tem uma autonomia, uma performance como um barco normal, convencional, é o mesmo tipo de motor, e a gente também tem um outro lado, que é justamente uma pegada, ora, ecológica de custos, porque o custo de navegação com a parte elétrica é significativamente mais baixo. A gente está falando de milhares de reais para algumas dezenas de reais em algumas horas de uso. Então, isso deixa ainda mais acessível, agora não só com uma acessibilidade física, arquitetônica, mas também com uma acessibilidade financeira, para que a gente possa navegar a custo baixo. Dado que, e aí nasceu uma segunda solução para um outro problema que então a gente não tinha enxergado com olhos de ver, que é que grande parte dos barcos, de quem tem barco, isso acontece muito na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, vai até a bordo, faz a sua festa, seu jantar, seu almoço, passa a sua festa de aniversário, porém sem sair do porto, porque simplesmente a partir do momento que está navegando com o barco, o custo fica significativo. Então, a gente pode até confundir a aquisição de um barco, que muitas vezes é muito cara, mas com o custo de poder usar, por exemplo, todo final de semana, isso faz uma diferença no orçamento. A gente fala assim, puxa, mas quem está comprando um barco de vários milhões de reais, talvez alguns mil reais não faz diferença, a gente viu que não é bem assim. Ricos não são ricos à toa, ricos são ricos porque eles conseguem e têm uma gestão dos gastos deles, não é o gastar a Deus dará. E aí nasceu justamente o nosso barco com acessibilidade arquitetônica e uma propulsão híbrida elétrica para que todo mundo possa usufruir e com custo baixíssimo. O que aconteceu na sequência é que isso cerca de 6 meses depois, a gente viu que
3 pessoas que éramos nessa época, estava insustentável, na verdade, manter um negócio de tamanha complexidade, onde tudo era novidade, a gente não tinha um lastro de experiência ou de estoque de matéria-prima ou de engenharia para poder realmente fazer esse negócio tão grande. E aí a gente decidiu estrategicamente em fazer um splitting, na verdade, em dividir aí, que é o seu termo que você colocou de crescimento, onde a gente optou por colocar só um sistema de propulsão elétrica híbrida aplicável a qualquer barco, entre aspas, de 25 a 40 pés, e mantendo o nosso barco. Como a gente está falando aqui de um timing, de uma corrida tecnológica, especialmente na indústria automobilística, mas também na aeronáutica e na náutica, com relação à mobilidade elétrica, a gente priorizou o nosso sistema. Até que em 2021 a gente fez o lançamento do nosso sistema de propulsão elétrico híbrido, que se chama Hybdor, e é onde você estava presente, foi meados, inclusive, na véspera da sua chegada, alguns meses depois da sua chegada, que a gente fez o lançamento desse sistema lá em Brasília. Foi. Na verdade, eu cheguei em 2020. Eu tinha É, 1 ano quando fizemos o lançamento. eu tô falando Agora véspera aqui, mas de fato passa muito rápido, foi um é, ano, né? 11 e meses também com pandemia, depois. tudo muda um pouco de perspectiva. Agora está preparado para o momento provocação? Manda lá. Vamos lá. A propulsão, beleza, nós sabemos que ela tem muitos diferenciais, até nós até entramos aqui muitas vezes em debate entre nós, tipo, mas é que isso também é tão legal, não, mas o nosso é esse. Quando você olha na lógica, não saindo um pouco do sapato de CEO, mas entrando no sapato ao nível de marinheiro mesmo, de um cara do mar, um cara que entende do segmento náutico de uma forma neutra, tá? Qual você vê que foi o grande contributo e, ao mesmo tempo, foi o mais desafiador da nossa propulsão? Olha, eu acho que dá para dividir em duas partes. A parte de construção, de invenção, criação e a parte de uso, tá? A parte de criação e invenção, eu acho que o mais difícil foi fazer a integração, de realmente deixar o sistema híbrido de forma que ele seja ora elétrico, ora gasolina, de maneira intuitiva, sem ter dois comandos, sem multiplicar a complexidade que é. E do ponto de vista uso, foi como que eu faço para não precisar pensar, na verdade, poder usar e ter a garantia que nesse exato momento o que eu estou usando eu tenho uma economia de combustível, ou se for o caso, que eu esteja contribuindo com a natureza, sem estar poluindo mais, ou com outros benefícios como ruído e vibração, enfim. Aí que veio o nosso desafio, como que a gente consegue misturar esses dois mundos? Graças a um sistema integrado que nasceu de origem completamente mecânica, um sistema de transmissão mecânica que permite os dois usos. Nossa, meu filho se estabacou aqui. Que permite o uso do elétrico e do gasolina sem precisar pensar, na verdade, em qual sistema que eu estou usando, qual que é a melhor rotação, qual que é a melhor potência, e tudo isso a gente conseguiu colocar em um só comando, que é o único, ou seja, para o usuário, o piloto, o marinheiro que está pilotando o barco, para ele não muda absolutamente nada. E a gente acabou descobrindo, mais tarde, até um benefício a mais, que é o seguinte: suponha que um barco normal esteja na beira de uma costa, com uma maré que está me fazendo aproximar da costa, por exemplo, das rochas, enfim. O que é, infelizmente, muito comum, de certa forma, em barcos, é que quando eu vou dar a partida, o motor não dá a partida. Um motor a gasolina, motor diesel, isso acontece muito. O momento de falha do motor é no momento da partida. Então, um dos principais motivos dos barcos terem dois motores é isso, inclusive. Na hora que eu mais preciso, que eu tenho que sair, é o momento que o motor deixa na mão. E com o nosso sistema, o motor elétrico, apesar de ele estar desligado, entre aspas, não estar consumindo energia, ele está o tempo todo pronto, ou seja, a gente não precisa da partida. Então, o manche que tem no barco normal, a partir do momento que eu
avanço, o barco vai para frente, não existe a partida. Então, todo o sistema de partida, por exemplo, que é complexo no motor a gasolina, a gente tira, deixa de lado simplesmente porque a gente tem um sistema elétrico que permite o motor, o barco arrancar. Em outras palavras, mesmo que o motor a combustão não funcione, a gente ainda tem esse backup que é o motor elétrico. Então, a gente mirou em algo do tipo conforto e consumo e a gente ganhou um efeito colateral, foi ainda mais segurança, porque a gente tem, mesmo em um sistema híbrido, a gente tem dois sistemas independentes de propulsão, gasolina ou elétrico. Tiago, mas e se eu tiver um problema elétrico, seja lá qual for, a gente tem um motor a gasolina, normalmente. Então, de qualquer forma, cada vez que a gente fala no sistema híbrido, a gente tem um coeficiente aqui, uma segurança duplicada no quesito propulsão. E vale lembrar que aqui a gente, ao contrário de carro, acho que é inevitável a gente comparar com algum carro, ao contrário de um carro que se eu tiver uma pane seca, por exemplo, eu posso encostar na beira da estrada, uma pane seca em um barco pode significar o naufrágio, bota em risco todas as pessoas que estão a bordo. Então, ter uma motorização dupla aqui não é necessariamente algo como um conforto percebido como num carro, é talvez uma necessidade. Você falou agora uma coisa que é muito legal, porque você sabe que nessas coisas de ficar à deriva, eu assisto esses filmes e fico extremamente sensibilizada com essas coisas. É a primeira coisa que eu sempre disse que eu pensava e um dos motivos pelos quais eu tinha muito medo de navegar. Mas essa questão é algo que eu acho sempre fascinante e que se você puder explicar um pouquinho mais, porque nós efetivamente temos um sistema, mas é um sistema que efetivamente ele é inteligente e permite que os 2 motores ou as 2 propulsões também possam funcionar tanto de maneira combinada, como de maneira separada, correto? Correto. Eu acho que o mais simples para explicar isso é a gente olhar para o que já existe no mercado. No começo a gente estava muito incomodado com a comparação, porque tecnicamente é muito diferente, porém a usabilidade é similar. É pegar um carro. Se a gente entra hoje num carro elétrico híbrido, a gente não está preocupado, na verdade, em qual motor que está sendo funcionado. A gente ouve, eventualmente, e o que acontece no nosso sistema, que acontece em muito poucos carros, é que a potência é somada. Então, a gente tem, por exemplo, um motor de 200 HP a gasolina, é somada, pode ser somada a um motor de elétrico, que a gente tem hoje, um motor de 12 quilowatts, que equivale a 30 cavalos. Daí você fala, a gente pode falar assim, puxa, Thiago, mas só 30 cavalos, por que disso? Tem alguns motivos. Eu colocaria dois principais aqui. O primeiro é o seguinte: como a gente comentou agora há pouco, a tecnologia atual não permite a gente ter uma autonomia. E tem uma escala que é da ordem de 3 vezes ao cubo, tá? Não é nem de 3 vezes, desculpa, é ao cubo, entre velocidade e autonomia. Ou seja, se a gente colocar uma velocidade 2 vezes maior, a autonomia vai reduzir de 8 vezes, é ao cubo. Tem uma diferença muito grande. E a mesma coisa é aplicável para a potência do motor elétrico. Então, por exemplo, se a gente passa de 12 quilowatts para 20 quilowatts, que seria quase o dobro, a nossa autonomia cairia, que a gente propõe hoje, de 3 horas para cerca de 30 minutos. É muito significativa. Ou seja, a gente estaria privilegiando a motorização elétrica no detrimento da autonomia, sendo que a nossa proposta é justamente manter a autonomia, e para isso que a gente manteve o motor a gasolina. Então, a gente consegue no melhor desses dois mundos. E aí, a soma da potência é algo que fica bem interessante, porque a gente consegue, e é o segundo ponto também de diferença. O motor elétrico, ele tem uma curva de torque, eu vou falar um pouco de grego aqui, tá? Ele tem uma curva de potência de torque que é completamente diferente de um motor a gasolina. Vou tentar explicar para leigos. A potência máxima, o torque máximo que um motor a gasolina ele imprime, ele está, no caso de um barco, está por volta de 2.500 giros, RPM, tá? É como se lá num carro a gente não tem a potência máxima do carro na arrancada, é quando ele está lá seus 2.000 giros, é a velocidade que a gente pode considerar de cruzeiro, é ali que tem a melhor eficiência de todo o sistema.
Já no motor elétrico, isso muda drasticamente. É quando está parado que tem a maior potência. Então, a gente vê, na prática, que esses 30 cavalos do motor elétrico, como o barco está parado, ele tem uma equivalência de sensação de navegação de aproximadamente 90 cavalos, porque toda a potência está ali imediata. Então, como a gente está numa inércia parado, quando a gente começa a andar, a gente sente esse empurrão muito significativo em relação à potência, que é de 30 cavalos. Coisa que no motor a combustão isso não tem a mesma sensação. Portanto, quando a gente junta isso tudo, a gente consegue com uma potência e com uma potência baixa, uma eficiência altíssima do motor elétrico arrancar o barco. E quando a gente tem uma velocidade onde que o motor a combustão começa a ter uma eficiência mais alta, a gente tem o melhor dos dois mundos, os dois se somam, estão se ajudando literalmente e faz com que o consumo de ambos caia drasticamente, porque a eficiência fica muito elevada. Então, numa velocidade de cruzeiro, comparando aqui numa maneira geral, um barco de 30 pés, um motor a gasolina, vai consumir cerca de 80 litros hora, com o nosso sistema, nesse, digamos assim, com uma potência equivalente no mesmo barco, esses 80 litros hora vão para cerca de 20 até 12 litros hora numa velocidade de cruzeiro, ou seja, é significativo. Bastante. Bastante. E isso é o tipo da coisa que não é algo, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, que é uma economia que custa a experiência, é uma economia que vai custar você não poder usufruir do barco da mesma maneira, da potência, porque efetivamente você não vai saber quando houve esse processo de seleção entre os sistemas, correto? Desculpa, você pode repetir que meu filho está berrando aqui. Com participação especial do Jean Arthur. Então vamos lá. Participação. Então, por exemplo, isso que você falou justo, é um ponto bem interessante, porque nós falamos de 80 litros para sensivelmente, na melhor das hipóteses, 12 litros, vamos supor. Isso não é à custa da experiência que a navegação vai trazer, da sensação do que o utilizador, o marinheiro, o piloto vai sentir dentro do barco, porque ele efetivamente não vai saber, correto? E- Correto, correto. E aí entra o custo a gente não vê, porém a gente sente uma diferença também na usabilidade, no sentido de vibração e ruído, especialmente quando a gente está 100% elétrico. Aqui, para deixar um pouco mais próximo, talvez, da maioria dos brasileiros, a gente pode olhar para uma bicicleta normal, convencional, e uma bicicleta elétrica. Quais são os benefícios da bicicleta elétrica? Então, assim, a experiência, ela só é melhorada, né? A gente continua tendo os mesmos benefícios, o navegar com o vento no rosto é super legal. E aqui a gente está falando de poder navegar com o vento no rosto, sem ruído, sem barulho, sem a fumaça, especialmente fumaça de diesel, por exemplo, uma fumaça que é sufocante, inclusive, quando está em baixa velocidade. E isso não, a gente eliminou, absolutamente. É nesse ponto que eu queria chegar, Mansi, porque repara, muitas pessoas têm receio quando fala de soluções que aumentem a autonomia e que tenham o quê de elétrico, porque as pessoas pensam, vou perder potência. Não vou poder mais ter essa sensação da velocidade no barco. E não é essa a proposta do Ibtor. Exato, não é essa a proposta. Embora o motor a combustão, a gente mantenha a mesma potência, inclusive a gente pode escolher potências diferentes, ou seja, a ideia de poder proporcionar a navegação com a mesma performance de um barco convencional é mantida. O que a gente quer aqui é colocar uma segunda opção. Eu acho que é isso que estava faltando até então. Se eu quero ter uma outra opção, eu não tenho. E o Ibdor proporciona isso. Então, a gente tem a mesma autonomia, se quiser, inclusive com o mesmo consumo, com os mesmos gastos, né, de um barco convencional, porém, com a possibilidade de navegar no sistema híbrido por completo, então a gente já reduz um pouquinho os nossos custos, porém ainda é um meio termo, digamos assim, e se eu quiser realmente 100% de silêncio, zero vibração e poder navegar, eu vou estar pagando, de certa forma, o efeito colateral é a nossa velocidade, que não vai ser a mesma, tá? Hoje a gente tem uma velocidade limite de 13 nós, aproximadamente 20 km por hora.
tá? É o que eu particularmente considero coisa pra caramba já no que diz respeito à navegação. Embora isso dependa do barco, da água, enfim, das condições do mar, mas significa que a gente consegue, por exemplo, fazer um passeio, uma pescaria, durante 4 horas a zero barulho, como se estivesse num veleiro. E uma outra coisa bacana que as pessoas às vezes não lembram é que tem lugares em que as pessoas não podem navegar por não ser permitido um motor a combustão. Lugares de preservação, lugares em que realmente, por questões de segurança, não comportam ali motores com muita, não é, velocidade, como é o caso da combustão, e que para esses lugares, como Lago Paranoá e tantos outros que nós conhecemos, é interessante ter essa possibilidade, porque você pode, nos lugares que são permitidos, aí sim, usar a velocidade que quiser, e nos lugares que não são permitidos, você ainda assim pode navegar, porque você tem um modo elétrico, né. Absolutamente, absolutamente. Inclusive, é uma dentro da nossa visão de negócio, a gente tem essa ambição de poder navegar em águas que hoje são proibidas para navegação. Por exemplo, mananciais, reservatórios de grandes cidades em São Paulo, em Curitiba, em Salvador, onde não se pode navegar comercialmente, digamos assim, ou em turismo. Porém, o que acontece é que se navega por uma questão de limpeza, onde tem que fazer ronda, então isso também pode ser um diferencial do nosso sistema para poder navegar sem poluição nenhuma. Repito, mesmo que a velocidade seja o preço a ser pagado, a gente está falando aqui de águas que não são navegáveis hoje e que podem ser navegáveis, e não é mais coisa do futuro, essa tecnologia já existe, a gente está disponibilizando ela no mercado, está à venda e tudo mais. Agora sim, se nós estivéssemos um talk show, esse seria o momento fala grego. O que eu quero dizer é papo de engenheiro, tá? Como é que foi essa experiência de querer montar algo que exigia determinados aspectos, mesmo técnicos e ao nível material, nomeadamente uma bateria X, que não existia, passar a existir? Como é que foi esse processo, essas conexões que precisaram ser feitas, essas parcerias que foram consolidadas neste momento fala grego, que é justamente para nós vermos a perspectiva aí, engenharia no centro para desenvolver isso daí. Cara, talvez não seja tão grego assim, sabia? Porque no fundo, e acho que foi a abertura do podcast, foi isso. Eu tenho como filosofia o feito é melhor do que o perfeito. E a gente tem essa energia, talvez até esse diferencial dentro do empreendedorismo e especialmente do mundo de startups, de tentar fazer a coisa acontecer e mesmo tendo ciência que não vai ficar ideal, não vai ficar perfeito, longe disso. E a gente tentou muito. A nossa primeira versão do Ivdor foram com baterias de caminhão, absolutamente, inclusive usadas, que a gente comprou do fundo de quintal de uma garagem de alguém que não queria mais as baterias e a gente pôde testar e validar. E é curioso porque nesse momento, essas 6 baterias que a gente comprou, era o que a gente tinha como solução. E isso dava uma autonomia de poucos minutos para a gente, para o nosso sistema. Então, assim, a gente tinha os cálculos, a gente sabia que existia um gap muito grande de tecnologia, e foi com esse gap e com muita sem vergonha na cara que a gente foi mais uma vez a mercado tentando e conversando com nossos contatos até que a gente chegou no, ao contato de uma pessoa que é queridíssima, um parceiro muito forte da gente, da VEG, e que é o Jairo. O Jairo, ele, depois de ter escutado várias propostas, digamos assim, indecentes de fabricação de barco, ele viu, talvez na Spadart ou no Ibdo, algo que ele não tinha visto até então, que era uma vontade de desenvolver um negócio, um mercado náutico, não só um barco individual. E junto com a VEG e um know-how imenso que eles têm, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia de baterias que é, sem dúvida, inspirada da automobilística, mas eu repito, tecnicamente tem um gap muito grande. Eu gosto de ilustrar isso, parafraseando o sócio Thiago Marquardt, que no mundo náutico não tem subida
Então, isso é um facilitador, de certa forma. Porém, não tem subida, mas também não tem descida. Ou seja, um freio regenerativo, que é muito comum em carros, eu poder recarregar a bateria a partir do freio, isso não é possível na náutica também. Então, a gente tem grandes vantagens e grandes desvantagens. Dois exemplos aqui extremos de diferença da náutica e automobilística. E voltando para a VEG, o Jairo nos deu literalmente o caminho das pedras de desenvolvimento, e hoje a gente tem toda a parte elétrica e eletrônica do nosso sistema em parceria com a VEG. E isso deu, sem dúvida, uma acelerada no nosso processo de desenvolvimento muito grande, porque a gente pôde contar com a robustez e todo o know-how da VEG para o desenvolvimento do nosso produto. E o que é interessante deixar claro que isso não é uma. Apesar de nós podermos, ali com orgulho, ostentar a bandeirinha de pioneirismo e de sermos o pioneiro em propulsão híbrida para iates de 25 a 40 pés, e nisso nós podemos dizer com bastante tranquilidade, não foi um processo rápido, não foi um processo indolor e, principalmente, foi um processo bastante desafiador. Ah, até assim, fazendo um parêntese, saindo um pouco da cadeira de perguntadora e ser um pouco de fofocadora, era muito interessante ver o nível de exigência, de comprometimento que exigiu na parte do desenvolvimento do produto em si, das conversas homéricas e quilométricas e tentativas e erro mesmo, com a frustração mesmo, que não deu certo, na teoria funcionava e na prática não deu, e até para ajudar vocês são Tiagos, um é Marqual, outro é Mans, que é para ficar com M também e dificultar a vida do povo. Mas era muito interessante ver, e é o tipo da coisa que hoje é interessante, mas lá atrás foi um gatilho de desconforto, de frustração, de vontade de mandar tudo a vida, também enorme, e que findou por funcionar também como um combustível, como um alimentador para continuar, porque o Macuá também ele é uma pessoa torcidinha pra caramba, né? Quando a coisa dá errado, Ares é assim, deu errado, mas peraí, agora é que eu quero mesmo, agora é que eu vou fazer. E uma outra coisa também que eu achei interessante foi o rigor. Sempre foi algo muito presente, tanto na fase de desenvolvimento do produto, como no pós. Porque como nós, em algum momento aqui desse podcast, falamos da questão da segurança, esse sempre foi uma linha de corte muito, muito forte na Espadarte. Da questão do barco à deriva, a questão de todas as possibilidades de pane, falha, testes que poderiam ter de saturar ao máximo. E foi nisso que também chegou no nosso grupo um outro player também bastante forte, que com uma expertise muito interessante nisso. Você pode contar um pouquinho desse momento para gente? Sem dúvida. Depois desse desenvolvimento e de uma alavancagem imensa com a WEG, de fato isso deu um boost de motivação para todos nós, que eu concordo, acho que a gente poderia citar alguns pontos aqui de fracasso, de momentos que a vontade de jogar a toalha e falar deixa para lá. Lembrando que a Spadite nasceu de um momento desse, inclusive, né? Então, assim, não foi só um, foram vários e ainda acho que haverão muitos pela frente. Então, esse papo de resiliência, de tentar, de não abandonar, eu acho que é uma máxima, é um clichê, mas não é um clichê à toa de qualquer empresa. A gente não pode abandonar. E num desses momentos de, puxa, e agora o que que a gente faz? Já chegamos até aqui, o que que dá para fazer? Já tentamos o plano A, tentamos o plano B, tentamos o plano C, tentativa e erro, e agora a gente está sem solução. Quase que caindo do céu, literalmente, veio um novo parceiro com a gente, que é a Tech Solution, uma empresa de desenvolvimento de engenharia, desenvolvimento de produto. Eles têm uma expertise imensa justamente com automobilística e com aeronáutica. Conseguiram trazer uma robustez, principalmente de metodologia de testes e de desenvolvimento, que permitiu com que a gente pudesse fazer de uma maneira muito mais metódica do que simplesmente a tentativa e erro. E eu diria que o principal diferencial e a contribuição que a Tech Solution trouxe para a gente foi poder fazer um passo a passo.
e a partir dali que a gente foi vendo, poxa, no primeiro passo, o que está errado, tá? Isso aqui. E passavam por coisas que hoje são óbvias, mas não é óbvio enquanto até o momento que a gente não sabe. Por exemplo, o material elétrico, né, o condutivo de um dos conectores, sabe? Eu vou colocar aqui, a gente estava fazendo com conector de alumínio, tinha que ser de cobre. A gente estava fazendo com cobre, tinha que ser com, enfim, de checklists e coisas muito básicas que a gente estava, nesse momento em especial, testando ainda com baterias de chumbo de caminhão, aquelas velhas baterias de caminhão ainda estavam no contexto, a gente estava comparando justamente a tecnologia da WEG com a tecnologia de chumbo. Quando a gente colocava a bateria da WEG, funcionava algumas coisas, não funcionava outras. Quando a gente colocava a bateria de chumbo, funcionava outras, não funcionava umas, enfim. Então, essa metodologia ajudou a gente muito, de forma que a gente conseguiu, objetivamente, colocar no mercado um produto que funcionasse. Isso ainda com recursos limitadíssimos. Então, a gente ainda tinha, nesse momento, um produto que tecnicamente funcionava, a gente já conseguia navegar, ir para cima, para baixo com o barco, com o sistema todo, porém a cara dele ainda estava muito Frankenstein. O comando era literalmente de madeira, a gente não tinha absolutamente nada de eletrônico. Inclusive, eu acho que isso, e você comentou muito bem, olhando de uma perspectiva passada agora, eu acho que isso criou alguns calos para a gente que hoje nos dão muito mais segurança de falar que o nosso produto, da confiabilidade do nosso produto. Ele não é algo eletrônico que depende 100% de eletrônica para funcionar, muito pelo contrário, é um sistema mecânico onde a parte eletrônica é a parte mais cômoda, digamos assim, sem dúvida que é interessante ter uma sinergia com tablets, de eu poder ver o que está acontecendo com o meu telefone, porém, o sistema em si, ele tem uma confiabilidade de um sistema mecânico extremamente robusto e simples, na verdade. E repito, o simples aqui não é um sinônimo de ruim, e muito pelo contrário, gosto muito da Ele é frase também. simples, não é simplório. Exatamente. Simplicidade é algo, a frase de Da Vinci, se eu não estou enganado, que o auge da... Puxa, me fugiu a memória agora. O auge da sofisticação é a É ser simplicidade. é ser simples, é. Mas é que as pessoas, é como nós estávamos até conversando um pouco antes de começarmos a fazer essa live, é aquela questão, a possibilidade de descomplicar algo que seria tão complexo, é ao mesmo tempo algo tão desafiador, mas fascinante. Sim, sim. Essa provocação acho que foi muito benéfica, e em muitos momentos, não foram poucos, não foram poucos. Dava vontade de: "Cansei, estou farta, vamos voltar para os nossos planetas", porque parecia às vezes que era tipo uma rua sem saída, mas de repente saíamos, esbravejávamos e respirávamos e principalmente você e o Marquardt e o outro sócio: "Espera aí, mas e se for a porquinha X? A porquinha? Como assim a porquinha? A porquinha, a porquinha, literalmente a porquinha". E aquela porquinha fazia toda a diferença. Então, nós temos momentos que, assim, contado hoje, por isso que eu brinco, um dia ainda vamos fazer uma série para Netflix. Contado hoje, parece a coisa, gente, uma porquinha, mas sim, uma porquinha, lembra desses momentos que a porquinha fez toda a diferença. E isso é muito, muito interessante. Quando eu gosto de fazer esse momento, tipo, recordar é viver, ah, uma coisa também muito interessante é que sempre teve um estaleiro que já acreditou no projeto, e que nos cedeu a piscina, e que estava lá conosco dentro da piscina, o pessoal testando junto conosco, com o pessoal da Tech Solution, o pessoal da WEG, todo mundo dentro de uma piscina fazendo os testes. Como é que foi começar já sabendo que tinha alguém que tem uma larga experiência de mercado, mas que sempre confiou que seria feito da melhor maneira possível? Sem dúvida. Eu particularmente, isso é a título pessoal, eu considero que eu tenho um padrinho dentro do mundo náutico,
Eu entrei no mundo náutico em meados de 2010, 2011, quando eu comecei a trabalhar, e antes disso, a única pessoa que eu conhecia dentro desse meio, e era de uma maneira indireta, inclusive, é o José Maria, que é o proprietário da Triton Yachts. E o que acontece é que o mundo dá imensas voltas, então a gente sempre manteve contato, eu sempre acompanhei de perto, em especial a Triton, até pela proximidade, justamente, e ser a única pessoa que eu conhecia. Eu pude trabalhar numa multinacional, num estaleiro, um dos maiores do mundo, se não o maior, pelo menos da época, dentro de fabricação náutica, e uma oportunidade de viajar o mundo, vários países dentro desse segmento, e mantive o contato com o José Maria. Com o nascimento da Espadarte, esse contato amadureceu, digamos assim, porque ele teve um interesse, justamente, onde a Triton também achou interessante essa proposta de ter um barco acessível para pessoas com mobilidade reduzida. E aí nasceu o nosso primeiro investidor anjo. De fato, eles disponibilizaram, entre outras coisas, a estrutura, a piscina, de coisas que podem parecer simples, mas que para a gente fizeram uma diferença imensa. Eles disponibilizaram mão de obra ao desenvolvimento e adaptação da parte de laminação, de tudo que diz respeito a compósitos, a gente faz até hoje dentro da estrutura industrial da Triton. A gente pode testar, olhar, ver, a gente tem acesso a informações dos barcos de maneira super simples e facilitada. A Triton disponibilizou onde foi o nosso primeiro produto completo, que é uma Triton 250 pés, um barco de 25 pés, com o nosso sistema híbrido. O primeiro foi com as baterias de chumbo, inclusive, mais uma vez, e a gente tem esse sistema funcionando até hoje. A grande parte dos vídeos que a gente coloca nas redes sociais e todo o material é baseado nesse sistema. Então, sem dúvida, o pontapé inicial vem desse padrinho e que hoje é um investidor, que é alguém que dá uma visão holística do mercado para a gente, super interessante, José Maria, junto com a Triton. E eu acho sempre fantástico, e é uma coisa de bastidor, que talvez as pessoas cá de fora não tenham muito essa percepção, mas é sempre interessante ver quando juntam todos esses elementos e todas essas cabeças representando essas peças, vamos colocar assim, que compuseram a formação do híbrido, como é interessante quando junta todo mundo para debater o produto e debater os próximos passos, porque são visões nem sempre semelhantes, são visões que às vezes podem ser sim contraditórias, e como é no meio do caminho, quando tem assim posições tão diferentes, tá ali no meio do caminho para tentar apaziguar, Mansi, e tentar ver e conciliar e ver qual delas nós vamos seguir. Conta um pouquinho aí desse bastidor. Exato. Inclusive, agora eu me permita colocar de novo a camisa de CEO, de fato, de fundador e CEO da Espadarte, e eu acho que a gente tem esse mega desafio de conseguir alinhar esse alinhamento face a visões tão divergentes. Porém, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que esse é um dos grandes diferenciais do nosso negócio, finalmente, que nasceu pequenininho e que hoje a gente tem, na verdade, visões completamente diferentes e, ao mesmo tempo, tão complementares que dão uma robustez para o negócio, onde a gente já passou por várias fases super difíceis e parece uma coincidência, mas não é. A ideia, o próximo passo, o próximo degrau, vem sempre de uma das cabeças e não necessariamente é o que a gente está olhando, aquele negócio, a solução às vezes está logo ao lado, mas como eu não estou olhando para aquilo ali, a gente não consegue achar uma solução. Então, a gestão de uma equipe tão multidisciplinar é difícil, é extremamente desafiador para mim. Eu acho que para todos nós isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito interessante a robustez que isso traz para o negócio. Ora a gente está falando
de empresas ou de pessoas com olhares completamente diferentes, mas a gente também não está falando de 10 mil pessoas, são 5, 6 players que a gente consegue manter um nível de comunicação muito coeso. É um grupo do WhatsApp com uma mensagem e a gente já consegue ter uma sinergia muito grande. Testes, vou fazer isso daqui, a gente consegue um alinhamento muito rápido. Então, a gente tem essa flexibilidade, essa agilidade no negócio que dentro do mundo náutico isso é particularmente uma situação ímpar ainda. É assim, eu não vou tomar tanto mais tempo, mas tem uma coisa que eu acho muito legal, até porque como isso aqui vai ficar gravado, esse exercício vai ficar gravado, é algo que enquanto Giane, enquanto parte do grupo, eu gostaria de, daqui a 3, daqui a 5 e daqui a 10 anos, voltar e poder rever o que nós falamos aqui hoje, mas principalmente, o exercício que eu vou te propor agora é o que você diria, o que você deixaria aqui registrado de mensagem para o Mance de 3, de 5 e de 10 anos que vai ver esse vídeo? Bom, eu acho que a minha maior contribuição com essa equipe, justamente, é a visão no sentido, eu acho que de todos eu sou o maior sonhador, e isso não necessariamente é bom, porque significa que eu estou eventualmente mais longe da realidade também, e eu tenho ciência disso. Porém, eu não quero perder esse lado sonhador, essa visão de olhar as coisas com clareza e, e acreditar que a gente vai chegar lá. Porque eu digo isso porque você sabe muito bem, essas visões de 3, 5, 10 anos, eu tenho, às vezes, com uma clareza que ainda me surpreende. Então, assim, aonde que o Thiago Mansi vai estar daqui a 3 anos? Eu não vou estar mais na França. Eu já vou ter me mudado de país justamente para o desenvolvimento ainda maior da Espadarte e do Ibdor. Isso para mim é claro. Então, daqui a 3 anos, se a gente fizer um novo podcast, eu já não vou mais estar falando desse fuso horário aqui. Daqui a 5 Uma anos, eu diferençazinha. vejo daqui a 5 anos eu vejo uma Espadarte que está pronta para ter uma presença de mercado significativa, com o objetivo de estar entre os top 3, inclusive, de sistemas de propulsão do mundo. E 10 anos, talvez mantendo o top 3 ainda, porém com uma abertura de capital. Então, o nosso objetivo é estar cotado em bolsa dos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, diferentes bolsas no Brasil, e poder dar também a acessibilidade ao mundo náutico, inclusive para pessoas que queiram investir, que não necessariamente queiram um barco, mas que queiram participar, de certa forma, dessa paixão que a gente tem, o assunto da náutica, que é de fato vendedora de sonhos, são momentos inesquecíveis. Eu acho que, tirando pessoas com traumas ou fobias, não existe ninguém que não goste de andar de barco. Realmente são sensações únicas, são momentos que são muito flexíveis. A gente está falando de um casal poder usufruir, de uma família inteira, de fazer uma festa de aniversário, de fazer uma confraternização, de fazer negócios de milhões de dólares. A gente está falando de poder fazer uma pescaria sozinho. Enfim, é um universo com tanta possibilidade que me faz acreditar que a gente está desenvolvendo um negócio que vai fazer uma diferença no mundo, e num horizonte de 10 anos eu acho que isso é muito plausível. Segura aí, porque você não me deu o conselho que você daria para você de 3, 5 e 10 anos. Mas espera aí, deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu achei bem interessante. Quando você falou da questão de traumas e fobias, eu sou uma pessoa, como eu brinco, eu sou uma pessoa que morro de medo de navegar. Eu sou aquela pessoa que vê o filme Barco à Deriva e já pensa logo, meu Deus, quando eu for navegar vai acontecer exatamente isso. E tem sido um processo bem interessante, tanto do próprio Ibdo como do senhor Assi, que já é, nossa, eu sou fãzaça, ele brinca, eu tenho muitos fãs, tem Beijão, mesmo. pai. Beijão, papai.
Sou mesmo fã. E tem sido um processo muito interessante observar, e por isso é que às vezes até você brinca comigo, mas esse não é o foco. Navegar com o Ibdor, ele dá uma segurança, ele dá um conforto. Ele genuinamente, para pessoas que já têm aquele com navegar, ele dá aquela sensação de dá para encarar. Realmente é seguro esse trem. Não vou ficar à deriva. O não vou ficar à deriva, para mim, é assim, nossa, falou a pessoa que ficou à deriva 3 vezes na vida. Mentira, nunca fiquei. Mas eu vi filme de quem ficou, entendeu? Então, já ficou aí o trauma compartilhado. E o fato de não ter sentido isso, e olha que eu já participei de navegações do Ibor, por exemplo, daqui até São Paulo. Daqui que eu digo é Curitiba, tá, meu povo? Não Curitiba, porque não tem, mas Paranaguá, mas vamos lá. De Paranaguá até justamente Cananéia. E não ter esse receio, mesmo sendo uma navegação com muitos bancos de areia, uma navegação que exige uma expertise muito grande, e aí o seu Assir mostrou realmente quem é que manda nessa parada, nossa, foi muito diferente. E no fundo, dava aquele medinho e não deu. Justamente porque você tinha lá a segurança de que quanto mais não seja, vai no elétrico, mas vai. Agora, voltando ali para o desafio, o recado. O recado para mim, deixa eu me passar um recado, de fato é uma provocação super legal. Uma mensagem para mim mesmo em 2027, é isso? 27, 27. 28. Vamos colocar 28. Eu tenho um objetivo também pessoal de acabar um Ironman, então eu vou deixar duas mensagens aqui. Meus parabéns, cara. Você conseguiu completar o Ironman que você propôs de fazer sem experiência alguma desde 2021. Foram 7 anos de treino, intensos. Meus parabéns. E isso é uma mera consequência do processo que você realizou. Então, meus parabéns. Segundo, do lado profissional, cara, não desiste, tá quase lá. É a última curva, depois é linha. É só o que está faltando. Espera mais um pouquinho que já vai mudar completamente a velocidade do negócio. E, Esse eu acho que foi pro Thiago daqui a 1 ano e meio, hein? cara, pode ser de 3 anos, não, sei lá, eu acho que é para ter mais um lado conservador, sabe? E o Entendi. de 10 anos, eu vou me basear, refletindo aqui na sua pergunta, eu vou me basear num dos últimos aprendizados que eu tive dentro de uma caminhada de melhoria contínua e de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, ou autoajuda, enfim, depende de cada um como que a gente pode chamar, mas teve um ensinamento que eu aprendi há pouquíssimo tempo, coisa de um mês, que eu tô tá me mudando bastante. Eu acho que daqui a 10 anos isso vai ter um impacto muito grande. Então, a mensagem que eu deixo para mim mesmo daqui a 10 anos é o seguinte: não busque, você não estava buscando equilíbrio, você estava buscando contraste. O bem e o mal, eles coexistem, não faz sentido você ficar no meio dos dois, o branco e o preto, as coisas coexistem. Então, é, trabalha pra caramba e curta bastante sua vida com a sua família e sua saúde. Vai de um lado para o outro, oscile no meio dos contrastes e você conseguiu fazer isso. Você parou de procurar o equilíbrio, de estar tudo sempre certinho e você ficou indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, trabalhando, trabalhando, trabalhando exaustivamente e de repente descansa, 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 trabalha, descansa, família, enfim, de todos esses eixos que você trabalha, de saúde, família, trabalho intelectual, social, econômico, financeiro, família, tudo isso, na verdade, fica jogando de um lado para o outro, não procura ficar no meio, não procura o equilíbrio, e você conseguiu, você está vivendo uma vida que tem como resultado algo equilibrado, mas ao mesmo tempo é a média de um monte de coisa super intensa. Não sei, posso estar viajando total. Então, você conseguiu encontrar uma métrica de vida híbrida, que você oscila entre os tipos, você pode, às vezes, combiná-los, mas não necessariamente. Exato. O fato que
eu estou enxergando cada vez mais que não é só uma questão de foco, é uma questão de foco, mas tem uma questão temporal nessa fórmula, nessa receita também. É foco hoje em uma coisa, amanhã em outra, e talvez depois da manhã eu volto nesse primeiro ponto. Tem que ficar oscilando. Existe um contraste. A gente tem que ficar ponderando, equilibrando esses pratos. A vida não é uma coisa única. Não existe só o lado pessoal, só o lado pessoal, profissional, desculpa. É poder viver os dois. E se a gente fica procurando um equilíbrio no sentido de mesquinho, de medíocre, a gente não vai viver uma vida intensa e eu acho que o legado não vai acontecer. Então, eu acredito que cada vez mais eu vou viver uma vida intensa. Quando eu coloco um objetivo de um Ironman, por exemplo, é que daqui a 10 anos eu vou olhar assim, caramba, era só isso, por que que eu fiz Era tanta porquinha. tanto fofoquinha, tanto barulho para uma coisa que é tão pequenininha, porque daqui a 10 anos eu vou ter feito coisa muito maior, né? São degraus. Então o próximo vai ser sempre mais desafiador e eu me vejo movido a isso. Em conclusão, em síntese, parabéns, mas se você viveu uma vida intensa e continua, cara, qual que é o próximo desafio 10 vezes maior? Bem legal, bem legal. Então, fica aqui o convite para daqui a alguns anos nós revisitarmos essa gravação e vermos aí tanto os conselhos como aí os recados que você já deixou para sua versão lá da frente. Agora, para já não tomar muito mais o seu tempo, para encerrar, o que que você coloca como sendo aquilo que você precisa saber sobre a Espadarte para quem está nos vendo agora pela primeira vez nesse bate-papo aqui totalmente despretensioso, nada ensaiado, e que provavelmente você vai me matar depois disso, mas o que que você colocaria, tipo, olha, se você quer conhecer a Espadarte, você precisa saber disso. Puxa, se você quer conhecer a Espadarte, você tô pensando em alguma coisa não tão clichê. Eu vou tentar responder com uma reflexão, talvez. É, se você não conhece a Espadarte, por quê? Eu quero saber. Foi boa. Mas sabe o que eu acho? Tem algo, é que assim, você tá com várias ideias na mente, mas você não puxou aquela que você sempre usa para colocar esse padarte. Porque é Sério? isso, sério. Porque essa resposta, essa pergunta, na verdade, ela foi elaborada de uma resposta que você sempre dá. Olha só que coisa, cara. Porque você sempre coloca como mote para esse padarte algo que eu acho muito legal. E Tá, que, entendi. como todo. Captei a sua mensagem. Ah! Acho que eu captei. O porquê da Espadarte, o porquê da existência é porque a gente quer proporcionar experiências aquáticas para todo mundo. Também, mas você diz uma coisa que, se você quer conhecer a Espadarte, você tem que entender que a Espadarte era uma empresa feita por pessoas que acreditam mesmo que algo é possível fazer, sonhadores, mas que usam o processo para entregar. Ah, Então, boa, boa. você sempre diz isso. Por isso que eu disse, está procurando muito, está complicando, que é uma coisa que você sempre coloca com muita veemência, e até mesmo nessa conversa você já colocou. A Espadarte, ela é de sonhadores que não abdicam da ação. São apaixonados pelo mundo do náutico, mas que sabem que tem que fazer, tem que ter processo para poder entregar com responsabilidade e segurança. Então, é isso que você sempre diz como o embrião, ou melhor, como a coluna vertebral da Espadarte em diferentes momentos, e eu acho que isso, para quem não nos conhece, sabendo disso, todo o resto vai ficar mais fácil de entender.
De fato, bem lembrado. Talvez faz parte das coisas que de tanto eu repetir se tornam óbvias, né? Mas que precisam ser ditas e de fato é, é, que sirva de mais uma repetição para mim. Então, acredita no processo e o sonho se torna realidade, de fato. É isso aí. Mansi, muito obrigada. Para a próxima vez que nós conversarmos, e para quem está vendo esse vídeo, por favor, não é Halloween, a cara está inchada por alergia mesmo, mas como dentro da espadarte nós temos esse modo de que o feito é melhor que o perfeito, vai com alergia mesmo, vai com cara transfigurada, mas vai. O cérebro está funcionando, é o que conta. Então, Agradeço muito. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do Ibdor, é a gente quem responde diretamente os comentários. A gente faz muita questão dentro dessa ideia justamente de democratizar o sistema náutico e todo mundo náutico. A gente tem essa vontade, essa sede de interagir com as pessoas. Quero ouvir de verdade, mesmo assim, por que que você não conhece Spadarte, o que que você gostaria dentro da náutica. Estamos presentes também com o Ibdor, no site do Ibdor, com hybdor.com, e nossas redes sociais, deixo aqui a Giane Maciel e Thiago Mansi. Temos a chance de serem os únicos com esse nome, está facinho de achar em qualquer rede social. exatamente. E para todo mundo que teve a oportunidade e paciência de nos ver até agora, mesmo que tenha sido com velocidade alterada, fica aí a provocação de por que você ainda não conheceu a Espadarte, nos visitar nas redes sociais, em outros vídeos aqui no YouTube, e dependendo de quando você ver esse vídeo, provavelmente você já ouviu falar de nós, só não sabia que eram essas nossas caras. A minha você apaga que ela não é assim. Mas enfim, você sabia que esses éramos nós. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite para mim, boa tarde para você. Muito obrigada, Mansi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.